No ar, mais um Revisitando o Placar. Viagem agora até 1996. Felipe Facincani era um garotinho. O Flávio Gomes já era um cara experiente em redação, provavelmente. Mas com o mesmo tamanho. Com o mesmo tamanho. Sim. Não, mas o Flávio Gomes é gigante, não... Eu ia te dizer o que... Não. Apesar que hoje a gente está entrando à noite, às 21 horas. Aliás, a gente já agradece você que está acompanhando o Revisitando. Você que está vindo do canal do Felipe Facincani, um grande abraço a você. Você que acompanhou 2 horas de live do Felipe Facincani. 1 hora e pouquinho. Também tem um lugar, espaço no céu, né, Flavinho? Pô, fácil, direto, sem escalas. Então é isso aí. E a gente vai viajar até o ano de 1996, como a gente falou. 96, alguns fatos marcantes, algumas tragédias, né? Por exemplo, Mamonas Assassinas. O grupo Mamonas Assassinas, um acidente aéreo, tirou a vida da banda, né? Na Serra da Cantareira, foi no dia 2 de março. E você se lembra onde você estava? Estava em casa, né? Enfim. Porque às vezes um fato marcante assim, você sempre... O que eu estava fazendo exatamente? Em casa com a notícia, uma coisa terrível, porque eu adorava a banda, né? Até hoje, inclusive, eu ouço. O som deles é muito inovador, é muito legal, assim. Pra quem gosta de uma espécie de um rock and roll, mas ao mesmo tempo com leveza, com letras super engraçadas. Eu, pra ser sincero, eu nunca curti a banda Mamonas Assassinas, mas a gente fica triste por ser uma tragédia, né, Flavinho? E o que aconteceu foi um fato chocante, né? Jovens... Não foi o único, provavelmente na sua lista aí de Tem eventos, mais desastre aéreo aqui. Desastre aéreo, março, né, 96. Rapaz, foi perto do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, esse acidente. Não foi na semana, mas eu lembro das repercussões, inclusive durante os dias da corrida em Interlagos. Terrível, negócio terrível. Eu achava uma banda que teria uma... Eu achava que Mamonas iria evoluir muito musicalmente. Eles eram bons músicos. Eles eram ótimos músicos. Então eles tiveram aquele início meio infanto-juvenil, uma coisa meio cômica e tudo. Mas eu tenho certeza que se os Mamonas continuassem, né, a sua trajetória, eles se transformariam numa das grandes bandas de rock do Brasil, de todos os tempos. Mudariam muito o estilo, eu acho, sabe? Mas justamente porque eles eram grandes músicos de Guarulhos, né? Os meninos de Guarulhos. Exatamente, o Dinho de Guarulhos, enfim, que era o líder. Eles eram uma espécie de um Raimundos mais bem-humorado, né? Porque o Raimundos, também que eu adoro, Raimundos era uma banda mais cômica, com uma veia bem irreverente mesmo, bem adolescente, bem aquela coisa, né, de brincadeira de quinta série, mas numa levada mais punk, mais hardcore. E o Mamonas era um hardcore mais bem-humorado, né, eles misturavam vários estilos e eles se popularizaram, né, o Raimundos teve uma segmentação muito forte no rock and roll, né. E o Mamonas, ele sai do rock and roll para entrar no pop rock brasileiro. Então, uma banda que foi a festivais pop, todos os programas pop do domingo, Faustão, televisão fez os Mamonas. Então, assim, eles explodiram para uma gama de pessoas que talvez não tinham nem noção do que era rock and roll, mas que gostavam daquela molecada fantasiada cantando piada. Sim. Uma tragédia aí, o Flavinho já adiantou. Teve uma outra tragédia, um desastre aéreo no Jabaquara, um voo da Fokker 100 da TAM, o voo 402, Fokker 100. 99 pessoas morreram nesse acidente, Flavinho. Isso eu lembro bem, porque esse eu cobri. Você não lembra onde você estava no Mamonas? Não lembro exatamente. Eu me lembro que eu estava na Praia Grande. Na Praia Grande, no Boqueirão. Porque foi de manhã, né? Foi de manhã a notícia. Eles estavam voltando de um show. Esse da TAM eu lembro muito bem, porque eu participei da cobertura desde os primeiros minutos. Né? Você estava na Jovem Pan? Eu trabalhava na Jovem Pan e o acidente aconteceu perto da minha casa. Foi na cabeceira sul do aeroporto de Congonhas, no bairro ali é meio Jabaquara, né? E quando eu estava acordando naquela manhã, Michelete, a minha esposa, na época, Thaís, estava ouvindo o rádio. Sempre ouvi muito rádio. E ela me gritou do banheiro. Tava tomando banho e gritou: caiu um avião. Aí eu liguei o rádio imediatamente. Tava o Aluane Neto, que era o repórter aéreo da Jovem Pan, dando a informação. Ele estava dando o trânsito quando ele viu uma explosão. Né? Aí a primeira coisa que eu fiz, ele já identificou muito rapidamente que tinha sido algo que tinha saído do aeroporto. E a primeira coisa que eu fiz, eu lembro na época, foi ligar para o Cândido Garcia.
Candinho, repórter da Rádio Bandeirantes, que morava na cabeceira do aeroporto. E o Candinho, ele era um cara, ele era tão azarado e mal-humorado que eu falei, se caiu um avião, caiu na cabeça dele. Aí eu liguei pro Candinho, né? Ele atendeu, falou, não sei o que, eu falei, Candinho, você tá vivo? Falou, tô. Aí eu desliguei o telefone, peguei uma moto, em um celular que eu já tinha na época e fui direto pro lugar, porque eu sabia que eu iria chegar mais rápido. Primeiro do que todo mundo, né? Porque porque trânsito... você estava próximo ao local, era vizinho. Eu estava de moto, no caminho eu passei por 3 carros da rádio que estavam indo para lá. A Jovem Pan tinha uma importância muito grande nesses eventos, que hoje não tem, a Jovem Pan inexiste hoje, mas a Jovem Pan naquela época era a rádio de São Paulo que cobria essas coisas. Sim. Me desculpa que eu vou até me estender, mas é bem rápido, eu vou tentar ser rápido. E quando eu chego de moto, com o celular... Eu chego com os bombeiros chegando e começando a apagar o incêndio. Você só sabia que tinha caído um avião ali porque tinha a cauda do avião e uma turbina no quintal de uma casa. E era para ir para uma escola e o cheiro... Tem a história do piloto, que o piloto teria... É fake. Que o piloto falou a última frase dele, vamos tirar da escola. Isso foi o que fechou o Jornal Nacional naquele dia, mas essa transmissão de rádio nunca existiu, na verdade. O avião teve um problema técnico e um problema de treinamento dos pilotos também, que não estavam preparados pela companhia para operar o avião com o reverso aberto, né? E o avião caiu e destruiu. O cenário era totalmente de guerra mesmo, sabe? Sim, era uma tristeza. Eu vi as imagens, fotos, e eu fiquei, né? E quando eu cheguei pelo meio-fio, corria sangue. Corria água e sangue, né? Nossa, e os primeiros corpos sendo retirados, saber que são corpos é muito difícil, porque são pedaços de carvão, né? É uma coisa horrível, pavorosa. Uma cobertura dura, que eu fiquei lá até às 11 horas da noite. Um dia eu conto essas histórias. Mais alguns casos tristes, né? No dia 17 de abril, 19 integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Carajás, né? Eldorado dos Carajás, o massacre, mortos por policiais, né? Um confronto que foi muito triste. Um outro caso curioso, que até hoje, né, tem um mistério aí todo no ar, a morte do PC Farias e da namorada lá em Maceió. Foi um ano realmente com muitos acontecimentos, alguns acontecimentos tristes. Renato Russo nos deixou, né, no dia 11 de outubro, um dos maiores músicos, um dos maiores gênios da música brasileira, do rock brasileiro, o Renato Russo, líder do Legião. Tivemos aí algumas coisas curiosas agora para levantar um pouquinho. Lançamento do Fiat Palio. Você já teve um Fiat Palio? Nunca tive um Palio. Nunca tive um Palio. Você já teve? Era um carro, Tem uma cara... Uma weekend. Já weekend. Era um carro, era a segunda geração dos carros mundiais da Fiat, né? Foi um carro bem legal na minha importância, porque depois de muito tempo meus pais passaram por uma certa dificuldade, né? E aí, depois de muito tempo, a gente conseguiu comprar uma Palio Weekend lá. Já não era do ano, né? A gente comprou com 6, 7 anos já de diferença do lançamento. E a minha lembrança é que eu chumbei a Palio Weekend numa curva. Mas que... Olha, eu não fiz a curva, Flávio. Eu bati num postinho daqueles de... Mas você não se machucou? Não, foi tudo bem. Tranquilo. Eu sei que eu subi na guia, bati no postinho. Mas não deu PT na Palio. Eu dei ré, voltei pra casa com os pneus furados, né? Porque eu tava com medo, Imagina, uma Palio velha. E aí a Palio, a frente da Palio, ela virou um V pra dentro, né? Porque o postinho ficou lá. Ele ficou do tamanho de um Palio normal. Exato. Provavelmente, né? Bom, você já viu ET na sua vida? Você já viu, Flavinho? Sim, eu trabalho com um aqui. É o ano do ET de Varginha? É isso? O ano do ET de Varginha. Cara, exatamente 96 foi um grande ano, hein? Foi um ano cheio, né? Cheio de eventos. Caramba, lançamento do Palio. Ruins e coisas... Sim, coisas boas, coisas curiosas. Coisas curiosas, né? Um ano para não esquecer. Para não esquecer, né? Jogos Olímpicos, né? Evidente. Exatamente. Bom, basicamente é isso que a gente trouxe, esse resumo de 96. E agora a gente vai para a capa da nossa revista Placar, dessa edição especial da Placar, que é exatamente essa aí que vai pintar na sua tela agora, a primeira imagem. Luizão, o Matador. E por que o Matador? Porque o Avalone apelidou o Evair de El Matador, Roberto Avalone. Sim. E o Luizão foi comparado à época ao Evair. Tinha alguma coincidência, porque o Luizão foi revelado pelo Guarani, assim como o Evair.
e eram grandes camisas 9, foi né? artilheiro. Foi artilheiro do Paulistão. Aquele time do Palmeiras era um time sensacional, né, Facincani? O time de 96 ele pode ter vencido um paulista, mas ele ganhou um paulista de uma forma como poucos, né? Ele ganha numa edição de pontos corridos de campeonato, uma edição diferente, a época em que se tinha uma decisão, mata-mata, enfim, eram vários formatos bacanas, né? 94, uma edição também de pontos corridos. 95 não, o Corinthians ganha com 2 finais memoráveis contra o Palmeiras em Ribeirão Preto. 96 voltaram nessa fórmula, só que o Palmeiras em 2 turnos ele marca 102 gols numa edição de Campeonato Paulista. Isso é estrondoso, né? Isso foi Com algo o Luizão sendo artilheiro épico, do time. né? O time montado em 96, ele foi melhorado em relação ao time de 95, que já era um resquício de 93, 94, que foi desmontado, né? Com as idas do César Sampaio, do Zinho e do Evair para o Yokohama Flugels do Japão. O Edmundo sai em 95, brigado com o clube para ir ao Flamengo. E aquele time acabou se perdendo também com a própria saída do Luxemburgo, que foi ao Flamengo, naquele projeto da equipe do Centenário. Teve o Carlos Alberto Silva como técnico. O Palmeiras perde todos os seus objetivos no ano, que era para o Palmeiras ter sido campeão da Libertadores. Grêmio, naquela batalha lá no Olímpico, de 5-0 e depois faz 5-1. 5-1, quase consegue. Num jogo absurdo. Um ponto fora da curva do que foi aquele ano. Palmeiras perde o Campeonato Paulista na decisão para o Corinthians. Não ganha a Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro foi um fiasco, né? O Palmeiras sequer consegue avançar as fases mais agudas. E as 2 grandes contratações nessa virada de 95 para 96 do Palmeiras é justamente a dupla do Guarani, que é o Djalminha e o Luizão. Djalminha e o Luizão, exato. Aí o Palmeiras, ele substitui o Turozinho pelo Djalminha. Aliás, substitui melhor, porque o Djalminha era muito mais jogador que o Zinho. O Djalminha era um absurdo de jogador. O Djalminha foi um dos maiores craques que eu vi na história do futebol. O Luizão não era o Evair, mas ele era um baita de um centroavante. Então o Palmeiras volta a ter um cara, porque em 95 ele teve o Nilson como centroavante, que não aconteceu. E ele volta com o Vanderlei Luxemburgo. Sim. E aí teve também a somatória de outros caras que ressurgiram nessa equipe com muita pompa. O Roberto Carlos é mandado embora, não. O Roberto Carlos é vendido para a Internacional. Chega o Júnior vindo do Vitória. Vitória, revelação. É a junção da dupla Rivaldo e Djalminha, para mim a maior dupla de meias que eu vi num time de futebol. Você coloca 2 Miller caras. e Luizão na frente. E o Miller com o Luizão. Então encaixa um quarteto que foi uma coisa absurda. E curioso que esse time também em 6 meses é desmontado, né? Porque depois do Campeonato Paulista vencido, o Palmeiras, às vésperas da decisão da Copa do Brasil com o Cruzeiro... O Miller já não vai para a final justamente por já ter um acerto com o São Paulo. Por causa de uma cláusula de $10 mil à época que a Parmalat não quis dar, o Miller acerta com o São Paulo. Na mesma semana o Rivaldo é vendido ao La Coruña e joga vendido aquela decisão. O Luizão também é vendido logo depois. O Luizão, ele termina o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Logo em seguida ele vai vendido para o La Coruña e depois vai embora. Para aí ele o Vasco. Volta para o Vasco em 90. Exato. Ele também é vendido, da Libertadores, né? Em 98. Então, assim, o Palmeiras teve um ano bastante turbulento e mágico, né? Então, esse time que foi montado no papel para ser o maior Palmeiras de todos os tempos, ele ganha o Campeonato Paulista, que foi gigante pela forma como ele conquista, mas ele não atinge 5% do objetivo que ele tinha, que era de ganhar a Copa do Brasil em 96, para jogar a Libertadores com essa base em 97 e tentar ser campeão do Mundial. Vamos virar a página? Voltar a capa um segundo. Vamos voltar a capa, então. Eu vou me então. ater a uma coisinha só jornalística ali. Vai lá. Porque nós estamos falando de revistas placar mais antigas. Nós chegamos hoje aos anos 90. Slogan da revista com um novo logotipo, com tudo mais. Futebol, sexo e rock and roll. Esse foi um período da Placar estranhíssimo, como revista, como veículo impresso, né? 96, a gente estava vivendo o início do início da internet. Sim. Início, assim. A coisa ainda era quase como hoje a inteligência artificial, um negócio que ninguém sabia exatamente o que seria. E a revista estava, nessa época, perdendo leitores. Uhum. E aí ela muda um pouco o seu core business, né? O seu foco principal, que era futebol, e acrescenta sexo e rock and roll ali no slogan, que não tinha absolutamente não tinha nada absolutamente a ver com a história da Placar. A música
pra dentro da revista, tanto é que nesse ano a Placar lança uma de suas mais icônicas marcas, que foi o CD com os hinos dos clubes de futebol tocado pelos músicos que tinham seus times, né? Então, por exemplo, Samuel Rosa do Skank cantou o hino do Cruzeiro. O Palmeiras com o Branco Melo. Teve o João Gordo também? João Gordo cantando o hino do Palmeiras. Não sei se o Igor Cavaleiro do Sepultura tocou bateria também. O Corinthians também foi um hino lançado com... Então foi uma tentativa Paula da Lima, acho que Negrali. cantando. Negrali. O X, né? O X, o São Paulo, acho que o Andrés com o Nando Reis, enfim. Então foi uma mescla aí de vários artistas que estavam inseridos nesse slogan do rock and roll com o futebol, né? Era a aproximação cultural de uma época, por exemplo, em que o rock and roll era muito forte. E... a revista estava perdendo leitores, eu lembro bem, porque foi uma mudança de estratégia. Exato, porque era também uma mudança de hábitos de consumo de informação de futebol, né? Não pela internet exatamente ainda, porque era uma coisa muito inicial, mas televisão. Nessa época já MTV? se começava a fazer, e você tinha muito mais jogos na televisão, já começava a TV a cabo, né? Então a revista começou... Olha, mas a gente vai a MTV começava a lançar essa época um case que foi de muito sucesso, que era o Rock Go. Exatamente. Né? Então você tinha um campeonato de músicos jogando futebol e a Placar, ela tinha essa ligação. A época no rádio paulistano, em especial a Rádio 89, que era um colosso, era um canhão. Hoje ela ainda existe em termos também de abrangência musical, mas à época ela era o referencial de rádio, com festivais, etc. Ela tinha parte da sua programação que falava um pouquinho de futebol também inserida nos programas, então começou a ter essa ligação, essa aproximação de fato, música e futebol no Brasil. A gente vai ficar mais restrito ao futebol, tá? Gente, só pra deixar bem claro, a gente vai ficar mais restrito ao futebol. A gente viajou, desculpa. Mas tinha até um momento que aparece o Nazi, como São Paulino, aí, matéria do Nazi, a Sabrina Parlatore, como você falou da MTV, que também trabalhava na MTV como palmeirense aqui na revista. Sim. Mas vamos folhear a revista e falar mais sobre futebol. Então vamos folhear de novo. Até porque, Micheletti, a época, me corrijam se eu estiver errado, a MTV pertencia ao Grupo Abril. A MTV pertencia, era assim. Né? Então você teve uma aproximação direta do que era a grande força do Grupo Abril, que era a MTV. Que era junto com a ESPN, que chamava TVA Esportes. Sim, exatamente. TVA de Abril, exatamente. Havia todas essas sinergias. Todo o grupo trabalhava, né, em torno de um mesmo ideal de mudança do viés da revista Placar. Vamos virar a página, Lê. Olha lá. O Paulo Paixão aí preparador físico importantíssimo. Do Grêmio, à época. Depois ele vem pro Palmeiras com o Filipão. Com um Fuscão preto, Flávio Gomes. Aí, você já teve um Fuscão preto? Não, porque você sabe que nenhum Fusca no Brasil foi fabricado com a cor preta de fábrica, né? Nenhum. Os Fuscas pretos que chegaram ao Brasil eram montados pela Brasmotor, que é a Brastemp, né? Os primeiros Fuscas na década de 50, que vinham da Alemanha e eram montados aqui em forma de CKD. Agora, o preto como cor de fábrica para Fusca da Volkswagen no Brasil nunca existiu. Legal, vamos virar a página. Ele era importado, né? Não, você mandava pintar. Tinha um cara que cantava muito. Já vira a página. Mas os Fuscas brasileiros não saíram na Olha só, uma das novidades em 96 do Corinthians, a grande novidade no começo do ano, no começo da temporada, era o Edmundo. O Edmundo tinha vindo do Flamengo. O Edmundo vivia um momento difícil, porque ele tinha se envolvido num acidente de carro lá na Lagoa, com mortes. E aí o Flamengo não o queria. E aí o Edmundo recebe a proposta do Corinthians, mas ele chega a ligar para o Paulo Serdã, presidente da Mancha Verde, à época, e ele fala assim, eu posso ir para o Corinthians? Porque ele tinha uma identificação muito grande com o Palmeiras, com a Mancha Verde, enfim. E aí o Paulo Serdã... E vai lembrar o seguinte... O Paulo Serdã, entre aspas, autoriza o Edmundo a acertar. Você sabe por quê, né? Com o Corinthians. Também. Porque... a Parmalat vai buscar o Edmundo. E quem não quis o Edmundo no Palmeiras foi o Vanderlei Luxemburgo. Ele falou, eu já tenho o Miller
E eles tinham tido já problemas no Flamengo. Sim, de relacionamento. Iniciou E no ali Palmeiras também. no próprio Palmeiras. E Aí ele já tinha jogado na Itália, Não, ele vai depois. Ainda não, Ele vai depois Ele do tinha Vasco. saído do Palmeiras Ele pro sai do Flamengo. Isso. Palmeiras para o Flamengo e do depois Flamengo ele vem volta pro para o Corinthians. Corinthians Tá. numa troca que envolve ainda o Marques. E o Edmundo chega no Corinthians e joga muita bola no Corinthians. Jogou muita bola. Ele joga um período curto Ele foi no artilheiro no Corinthians. ano? Não, ele não foi artilheiro, mas... do Marcelinho. Não, ele joga 6 meses só no ano. Naquele Por isso, período ele foi exatamente. artilheiro. Naquele período, sim, ele foi é isso que eu artilheiro tô do falando. Corinthians. Né? Mas ele em 30 Foi o- partidas marca mais ou menos 22, 23 gols. Sim. Quer dizer, uma média bem No legal. Paulista, né? No Ele Paulista, joga o Paulista, Copa depois- do Brasil e Libertadores. Né? Foi Inclusive, ele eliminado faz o pelo Grêmio. gol do Corinthians contra o Grêmio lá no Olímpico, que o Corinthians vence por 1-0, mas como tinha perdido Por o 3 a 1. primeiro jogo por 3-0 Foi 3x0, no Pacaembu, né? Ah, o jogo né? do André Santos. do Alexandre Lopes. Alexandre Lopes. O isso, zagueiro Alexandre Lopes. que falha, e aí tem o gol do Paulo Nunes, tem o gol do Jardel, Sim. e o Grêmio acaba eliminando, né, na soma, no agregado, 3-1 da Grêmio, e o Edmundo vai embora ali no meio do ano, uma situação meio conturbada e tal, ele sai do Corinthians. Vamos virar a página? Mais um momento aí. Bom, esse daí é o sumário, né? Na verdade, os 3 temas, né? O Edmundo ali, ele estava imitando o Marcelinho Carioca, o pessoal brincou que ele estava imitando o Marcelinho Carioca. O Mancuso ali, nessa partida que eu acho que é contra o Madureira. Ali é o Eduardo. Né? O Eduardo Bigode, que Eduardo jogou no Bigode, Fluminense, no Vasco, lateral esquerdo marcando. E o Luizão fazendo mais um gol pelo Palmeiras aí. Esses os nossos 3 principais assuntos de hoje. Vamos virar a página. Operário Mengão. O Mancuso chega no Palmeiras vindo do Boca, né? Ele começou no Ferrocarril, depois ele passa pelo Vélez Sarsfield muito bem. E ele é contratado pela Parmalat para o Palmeiras em 1995. Patrocinava né? o Boca, né? Então, à época, se tinha muita ligação. Boca, Peñarol e Palmeiras, além da Universidade Católica do Chile, à época, eram os times patrocinados pela Parmalat na América do Sul. E o Flamengo estava num resgate de buscar aquela garra, né? E o argentino Mancuso trouxe isso para o meio de campo do Flamengo. Sim. E logo em pouco tempo ele foi abraçado pela nação rubro-negra. Foi uma troca que teve com o Palmeiras. Foi uma troca 3x3. Sim. Era difícil ter essa troca. Sim. 3 jogadores por 3 jogadores, sendo que 2 foram em definitivo e mais um por empréstimo para cada lado. Então os 2 que foram para o Flamengo foram o Mancuso e o Índio, lateral direito, que tinha jogado no Santos. Isso, que era a reserva do Cafu. Que era a reserva do Cafu no Palmeiras. Os 2 que vieram em definitivo do Flamengo para o Palmeiras. O Marquinhos, o volante, que era sempre cobiçado, todos os times de São Paulo queriam o Marquinhos. E também o Cláudio Zagueiro, que era reserva no Flamengo naquela ocasião e era um zagueiro que chutava muito forte. Tinha começado no Guarani, no União São João. De falta, né? Chutava muito, Cláudio. Vem nessa transação. O Sérgio, o goleiro, vai por empréstimo para o Flamengo por 1 ano. Isso. E o Gustavo, lateral direito, vem por empréstimo para o Palmeiras. Essa é a transação. Porque o Palmeiras ele libera o Sérgio, porque o Marcos já surgia como grande goleiro à época. Para quem não sabe, em 96 o Marcos foi convocado para a seleção brasileira sem ter vestido a camisa do Palmeiras como titular. Sim. O Zagallo chama aos moldes de que o Tite fez com o goleiro reserva agora do Flamengo, Hugo. Né? Hugo. Que depois até assumiu a titularidade, mas o Hugo era reserva do Flamengo e ele foi chamado do nada para a seleção. O Zagallo fez isso com o Marcos à época, né? Então já se via nele talento, porque o titular do Palmeiras era o Veloso. Sim. Vamos virar a página. Aí outro momento do Edmundo e o Marcelinho, né? Vou chutar uma coisa aqui. Desse time, olha, tem um negócio engraçado aí. Eles fizeram uma brincadeira, eles pegaram essa foto lá em Americana. É isso que eu ia falar, essa foto é americana. Eu tô vendo... Corinthians e Rio Branco. Porque no estado do Rio Branco, de Americana, justamente tem essa placa e você vê esse bosque de fundo, né? Muito icônico isso pra gente que acompanha aqui em São Paulo. Cansei de fazer jogo Americana e na hora que bati a foto... Ô, Flavinho, é engraçado isso, e olha né? a sacanagem, Flavinho.
que fizeram com o Corinthians. Colocaram, desse time ninguém ganha. Fizeram esse trio aí. O Marcelinho, o Edmundo e o João Paulo Araújo, que era o árbitro, como se fizesse parte do time. Isso não é uma sacanagem, né? Não, eu só acho que isso isso é jornalismo verdade. Isso é o nome disso. De forma nenhuma, tanto que o Corinthians não foi não, campeão. É claro, se faz uma graça aí com isso. O Corinthians sempre teve a fama de São Paulo de ser muito ajudado por arbitragem e tal. E a foto é espetacular, né? Porque parece que o árbitro tá jogando mesmo. Isso. Ele tá olhando pro mesmo lado, pra bola, é claro. Era o trio de ataque, seria. A foto, deixa eu ver, o autor da foto, porque essa foto é uma foto muito boa. É o Pisco Delgais. Esse cara, Pisco Delgais foi meu colega na Folha de São Paulo e foi o primeiro fotógrafo que a Folha mandou para Imola quando o Senna morreu. No dia seguinte, e foi a última vez que eu vi o Pisco, hein? Em 1994, no dia 2 de maio, a Folha mandou um fotógrafo para lá, né, no domingo à noite mesmo, e na segunda de manhã ele já estava lá. O grande Pisco Delgais, excepcional fotógrafo. Olha, e 3 craques, né? Porque o Marcelinho, Carioca, um craque, o Edmundo, um cracaço também. Contando o fotógrafo. E o fotógrafo, exatamente. E o árbitro, né? O João Paulo de Araújo, que era um bom árbitro também. Sim, deve ter sido um craque pro Corinthians. Vamos lá. Ô, Mica, sabe o que é engraçado vendo essa foto? Por isso, e isso me chama a atenção, né? Que você foi perspicaz aí já de ter falado do estádio. Com essa elitização, com esse padrão FIFA das arenas, você não olha mais pro estádio e reconhece logo de cara. Quando você pega hoje uma tomada de câmera do Maracanã, do Allianz Parque, Beira-Rio, Arena Corinthians e tal, claro, você nota dá pra identificar, mas é tudo muito parecido. Mas é muito parecido. É muito padronizado. Antigamente você viu uma tomada de câmera do estádio, cada um tinha um formato, cada um tinha uma particular. Por exemplo, a Americana. Agora é um estádio que a Americana padronizou. Não tinha arquibancada oposta à televisão. Porque ali atrás era o estacionamento dos ônibus e você tinha esse bosque onde estava a foto. Então era estádio interior que você já batia na cara e você via, é Americana. Décio Vita, né? Estádio Décio Vita. Então, assim, é engraçado, né? Você, por exemplo, pegava uma foto de Araras, era um estádio amplo, ele ficava num vale. Meio que num vale, num lugar assim que você pega a imagem, assim, praticamente só tem o Herminômetro, então você consegue enxergar o estádio do Nelson João. Então, assim, tem coisas bem interessantes, assim, que com essas construções novas, lógico, o futebol se modernizou, você passa a ter a chamada padronização FIFA, que quebrou, né, a estilização própria, a identidade própria dos estádios antigos. E você não reconhece. Não, hoje em dia é difícil você reconhecer o estádio. Assinaturas, né? Você vê, como o Facegano falou, você vê uma foto, você conseguia identificar o estádio imediatamente, até o lado do estádio onde foi tirada a foto. Hoje isso não acontece. Exatamente. Vamos virar a página, mais um momento da Placar em 1996, aí da capa, né? Luizão não perdoa, marca. O Luizão chegou nesse time do Palmeiras, o time do Palmeiras com Veloso, Cafu, Sandro, você me corrige, hein, Facinca? Kleber Júnior. Aí o meio de campo tinha o Flávio Conceição, Amaral, Marquinhos que chega, inclusive, mas não fica tanto como titular, ele tem um pouco de dificuldade. Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão ainda no banco. Você falou Galeano, o Elivelton vem para ficar no banco. O Fernando Diniz, técnico, faz parte desse elenco do Palmeiras. O Cláudio, zagueiro, Gustavo, lateral direito. Enfim, um timaço, um elenco fantástico. Um elenco absurdo, né? Enfim, era um time que marcou história. Por isso que eu falo que hoje em dia, essa atual diretoria do Palmeiras, com essa pompa megalomaníaca e egoísta, ela acaba só achando que o futebol começou de 2015 para cá, porque só da Crefisa para frente, claro, né? E ela teve a perspicácia equivocada e errônea. Queria até a opinião de vocês em relação a isso, porque vendo isso é muito legal, me traz muitas memórias maravilhosas, porque eu praticamente fui em todos esses jogos de 96, né? Principalmente no Parque Antártico. De que esse período da Parmalat, com os times que o Palmeiras montou, com o que ele conquistou, inclusive agora só superado com esse título paulista, 13-12, né, da era Crefisa, ou 12-11, agora vou usar o amuleto do Bernardo, se não me falha a memória. Se não me engano. Mas enfim, tá um a mais, isso é fato. Esse, pra mim, foi o período em que hoje é titular de terceira academia. Esse período atual, pra mim, é a quarta academia, se é que titular então de academia. Porque entre 93 e 99, o Palmeiras
teve uma academia de futebol. Sim. Teve uma era, teve uma sequência. Com craques e conquistas. Com craques e conquistas. E com craques melhores do que o período atual. Com todo respeito a todos que estão aqui. Dudu, aliás, Everton, a gente pode depois, em outro programa, fazer uma comparação, aquela coisa de comparar um time contra outro. Não dá pra comparar. Porque, por exemplo, Te Veloso e o Everton... Você pode até colocar um e outro. Um e outro. A gente vai Mas um por um. vai ser um 9-2. É. Vai ser um 9-2. É porque o Djalminha, Ou por exemplo, o 8-3. Rivaldo não pode ficar fora do time. E você tem ainda, Isso. sem contar a era de Paulo Nunes, de Alex, Sim. de Júnior, né, que estava em 96, Não, estava em 99. 93, se você pegar Roque Edmundo, Júnior. Não, Edmundo, Evair. Não, aquele time ele vai formar a base. O Edmundo e o Evair vão ser os atacantes. Então, esse período, por egoísmo e por vaidade de uma patrocinadora que hoje está na presidência do clube, ela apaga uma história, ou ela está tentando apagar e cair no esquecimento, por causa que um outro patrocinador também se colocou à frente do projeto. Um período mágico, um período de renascimento do Palmeiras, que estava morto nos anos 80. Palmeiras, para quem não sabe, gente, ficou 17 anos. Você que hoje comemora título a cada mês, que brinca com crise. E no 17º foi campeão. No 17º foi campeão. Palmeiras Porque ficou vinha de 17 76. anos sem ganhar nada. Ele ganhou o Campeonato Paulista, que foi uma comoção em São Paulo em 93, através de um time mágico, para voltar a ser campeão brasileiro. No mesmo Depois ano. de 20 anos. Palmeiras desde 73 não ganhava o Campeonato Brasileiro. Para ganhar sua primeira Libertadores nessa época. Hoje, vocês que comemoram 3 Libertadores, o Palmeiras na época era um time que ele montou a era Parmalat foi montada para ser campeão mundial. O Palmeiras não conseguiu. O esquema Parmalat e o esquema Crefisa. Zero. Mas eu acho que esse período... Andar com as próprias pernas era duro. E esse time do Luizão, ele foi o time que venceu menos, mas foi o mais bonito. Então, assim, é aí que você fala de um Campeonato Paulista, da importância que teve um Campeonato Paulista. Claro, de 93, e depois, porque de 96 vocês estão falando desse time 96 o vice-campeão brasileiro, quem foi? Foi o meu time, Sim, foi a Portuguesa. exatamente. Esse Palmeiras e cento não sei quantos gols, aí nem lembro o que fez o do brasileiro. Não tenho a Não menor Não, ideia. esse Palmeiras caiu nas quartas de final do Brasileiro pro Grêmio. Pro Grêmio. Ele cai pro Grêmio. Então, assim... O Grêmio que foi se tornaria campeão. Seria Que foi campeão, em cima campeão, da né? Enfim, Portuguesa. poderia ser o Palmeiras, que seria... Mas enfim, mas brincadeiras à parte. Então, essa foi a terceira academia. A de atual é a quarta. É para se orgulhar? Claro que sim. São 4 períodos históricos na história do Palmeiras. Isso é maravilhoso pro torcedor. Mas não caiam nessa falácia de esquecer que entre 93 e 99... o Palmeiras foi apenas um time que conquistou títulos. Não, ele também mudou uma forma de se fazer futebol com uma cogestão, com uma empresa. Essa SAFs que hoje, ela começa nesse esquema Parmalat, né? Nessa modernização, nesse legado europeu e etc., que a Parmalat tentou e que o Palmeiras não soube aproveitar. Mas a terceira academia formada por grandes craques, ela foi entre 93 e 99. Bom, vamos virar a página. A gente já falou do Luizão, falamos do Mancuso, mais um momento aí do Mancuso. Mancuso, os Vitor Alejandro mandamentos Mancuso, que esteve na Copa do de líder. 94. O Mancuso é um fato curioso, porque depois ele vem jogar no Santa Cruz. Ele adora, Ele o Brasil. adora o Brasil, ele vai jogar no Santa Cruz num momento até delicado. O Santa Cruz nunca foi considerado um time E ele no Palmeiras chega para com muito combustível financeiro, tudo mais, mas também era patrocinado pela Parmalat na época. Teve um momento que o Santa Cruz Teve. foi patrocinado pela Parmalat, e é justamente aí que o Mancuso vem. Vamos virar a página. Mais um momento da O revista Palmeiras Placar. ele contrata Micheletti 95, Nossa, Mancuso. essa foto é um clássico. Essa foto é Essa maravilhosa. foto é clássica, é um volante, né? Um volante plantado. Um volante plantado ali Micheletti, no... para falar do Mancuso, o Mancuso chega em 95 para a vaga do César Sampaio. Para a vaga do Zinho chega o Valber. O Valber que veio do Mogi Mojimirim. Do Mojimirim ele vai pro Corinthians e depois ele é negociado com o Japão, e do Japão ele vem pro Do Palmeiras. Japão ele volta pro Palmeiras. É. E o Nilson centroavante para a vaga do Evair. Isso. Olha só, Flavinho, essa foto é do nosso Alexandre Batbugli, E continua na que continua na Placar até hoje. É um campo de várzea lá no Brás, na rua Aristides Lobo.
Eu não sei se ainda existe esse Pois campo, é, mas essa essa uma foto boa é pergunta. marcante. É marcante porque a E prefeitura diz que não deixou poderia derrubar a árvore. árvore. É E uma aí, grande você foto. jogava mais ou menos assim, Facinca, como um volante plantado? Eu era um volante plantado. Era um volante Canhoto. mas canhoto. Não gostava muito de mim. E você vê que tem um cara na sombra com um chapéuzinho. ainda exato, por sou cima. eu. Esperando ali, a bola. Ali. Só Vamos virar a dominava página. e Olha a outra foto curiosa. é maravilhoso. Agora do André Durão. Aí é um poste no aterro do Flamengo. Meia bem Então postado. aí você não tem como. Você tem que driblar o poste. O duro é você meter a bola entre as canetas do poste, né? E é engraçado, sim, é difícil. Engraçado porque essa foto, o aterro tem muitos campos de futebol, né? E essa também, de novo, é já um novo momento a placar de abrir fotos grandes, legendas menores e tal, e pegar essas coisas mais curiosas, né? E é sensacional essa foto, porque é um campinho informal, porque o aterro tem uma área gigantesca ali com vários campos de futebol que são muito utilizados, inclusive de madrugada, por trabalhadores da noite Sim. carioca, né? Que garçons, pessoal que trabalha em restaurantes e tudo mais, você passa lá 3, 4 horas da manhã. Eu cheguei a Tá todo morar em mundo jogando Laranjeiras ali, eu cheguei aí várias vezes aí, passear, Hoje levar foram E isso aí é transformados um- em quadras, né? Não, mas tem uns campinhos também. Campinhos também, né? Isso aí era gramado, era Gramadão mesmo isso ali. não era Não, pra isso jogar, isso não podia jogar. Não, Não isso podia era jogar. rua mesmo. Você tá metendo duas traves ali. E é que um dane. fim de semana, claramente, porque a Avenida do Aterro ali fechada. às vezes fecha apenas para lazer. Vamos virar a página? Que legal. Bem legal, né? Vamos virar a página. Aí o duelo imaginário entre o Luizão e o Evair. Não, acho que não dá pra comparar. Não apesar dava do muito Luizão para ser comparar. monstro. Eu acho os dois centroavantes fabulosos. Não é o Luiz Fabiano, né? Que é fabuloso, mas são fabulosos. Mas é difícil, né? São estilos O diferentes Luizão também, era eu um acho. finalizador como poucos. O Luizão, trazendo hoje, ele era um Gabigol. É um finalizador. Perdia 5 gols por jogo, mas fazia 3. Então, na média, ele era fantástico. Fantástico, né? Então, mas o Gabigol perde muito gol, não sei o que. Olha, O Luizão boa também comparação do Luizão, o Gabigol com o Luizão. São Eu nunca fantásticos tinha ouvido isso, mas eu acho que jogadores são jogadores... decisivos em finais, Exatamente. em jogos grandes, jogadores 9-9. corajosos em final, O né? Luizão era fantástico. Eu sou fã do Luizão, o sapo, né? Como a gente brinca. E exatamente o Gabigol. Sabe aquele cara que não era do refino com a bola nos pés, mas ele era da decisão com a bola nos pés? Incisivo. Esse era o Luizão. O Evair já era diferente. O Evair já era um camisa 10 que jogava de 9, pela habilidade de criar, Sim. pela habilidade de fazer um pivô, pela inteligência de colocação, enfim, jogou Batia na falta, portuguesa, batia inclusive. falta. Então, assim, era uma outra característica, é uma outra linha de centroavante. Vamos virar a página. Jogou Mais muito um na Lusa, momento né? da Jogou bem, revista jogou bem na Placar. Luz. Muito bem. O Luizão não chega a jogar na portuguesa, né? Luizão não. Aí, Flavião, você que gosta. Rodão, o grande Rodão. Rodão, que não existe mais, a loja de rodas e pneus, né? E patrocinava carros da... Esse é um Stockão, carro não. da Stock, É né? um omegão. E fazia muita publicidade, o Rodão fazia muita publicidade na Placar. Essas lojas automotivas em geral, né? Faziam. Essa começou na época do merchan. Tânia aqui no Brasil, né, Flavinho? Essa coisa de ficar mudando o carro. É um pouco, sim, de tunar. Estamos falando de 96, né? Começou. Porque aí também os carros começam a sair de fábrica com rodas de liga, né? Como se fala. Sim. Antigamente só saía com roda de ferro e você ia equipar seu carro. 96 já é uma época que a gente já tem alguns modelos de carros com rodas. Aquele lá de era um fábrica. ômega, é isso? Ou não? Isso É o ômega? era o. Provavelmente, quando, né? Um quando ômega. a Stock É um começou ômega, a correr com o ômega. É um Exatamente. É um omegão. É. Eu me lembro que tinha um rodão aí na Santo Domingos de Amaro. Moraes. Tinha o na Santo Amaro também. Também, que era o se principal, não me né? engano, na Vila Mariana também tinha um rodão, também né? acho que tinha. Vamos virar a página. Agora a gente já está chegando no final. Gralac nas nuvens. Chutava pouco, hein? Olha, a gente falou de zagueiro que chutava, o Cláudio, né? Que foi jogar no Palmeiras depois. E o Gralac chutava pra caramba. O Gralac estava nas nuvens por quê? Porque ele tinha ido pro Curitiba. E ele foi um resgate do futebol do Gralac. Por um lado, porque ele no Corinthians ele teve uma passagem Polêmica. pífia É. pelo Corinthians. E aí pífia. ele não foi muito mal no Corinthians, apesar que o Gralac ainda fez parte do time campeão da Copa do Bandeirantes, fazendo gol na final contra o Santos, né? E Quem chegou prometendo mais chutes fortes no Corinthians e rendeu menos? O Gralac ou o Ayup?
ao Gralac. O Gralac tinha muita fama do Paraná Clube. Tinha, né? O Ailton vinha do Grêmio também. Do Grêmio, Bragantino, Vasco. Mas o Gralac tinha muita... era um zagueiro muito cobiçado no tempo que ele estava no Paraná Clube. Todo mundo queria o Gralac, o Corinthians queria, tanto que o contratou, chegou até a São dupla Paulo... Gralac e Célio Silva? Não chegou a ter. O Célio veio depois, O Célio né? vem depois. Né? O Célio vem depois. Ganhando do Brasileirão. Não chegou a ter. E o Gralac chega justamente pela fama que ele fez no Paraná Clube. Sim. Batendo falta, cobrando lateral. Você sabe que o Gralac contou a história, né? Porque ele cobrava lateral lá dentro da área. Ele foi o primeiro Cuca-Ball, é isso? Por quê? Porque o pai dele era dono de açougue. E aí ele carregava... E aí ele ajudava a carregar a carne... E tirar do caminhão e jogar. Exatamente, ele pegou força no braço e aí ele cobrava laterais fortíssimos. E aí ele falando que no Corinthians ele não quer jogar nunca mais, porque ele se reencontrou aí no Coritiba, enfim. Esse foi o momento 1996 aqui na Placar. Gostou, Flavinho? Gostei, eu fico sempre muito atento às mudanças da revista. Como a revista em 96 já era diagramação, diferente. projeto gráfico. Com mais espaços em branco, com textos menores. Olha, como eu sou muito saudosista, eu prefiro ainda a outra, de 80. Mas eu não... Os grandes anos da Placar foram os anos 70 e 80, sem dúvida. Mas isso aí, gente, é a história da humanidade. Sim. As coisas vão mudando. Vão mudando, exatamente. Os jornais vão até mudando. O patrocínio da contracapa da Placar da contracapa é a 775, que era uma loja. Loja de surf. De surf. Era bem famosa, inclusive, na Vila Maria. Sim. Na Guilherme Cotin tinha uma loja lá. Shoppings também. O pessoal lá do meu colégio, do Paulo Egídio, sempre usava coisa da 775. Parecia que era obrigatório você ter uma mochila da 775, senão você não entrava na escola. É isso aí. Legal, Facinca. Valeu, 96 foi o ano do Grêmio, né? Campeão. E o Grêmio é o ano da Lusa vice, né? E da Lusa... E na Fórmula 1? Na Fórmula 1 ganhou o Damon Hill, foi campeão mundial pela Williams. Damon Hill no final. Damon Hill no final, o vice-campeão foi o Jacques Villeneuve, que seu companheiro de equipe. Em 97 o Villeneuve seria campeão. Exatamente. O Schumacher, O Schumacher foi o primeiro ano dele na Ferrari. Primeiro 96, ano na Ferrari, Foi a corrida Foi da Panca, né? Não, da Panca foi em 97. 97 que ele briga pelo título com o Villeneuve. Em 96 ele vai pra Ferrari e começa a ajeitar a Ferrari. 97 foi a Panca em Jerez, né? Exatamente. E aí, em 95 foi quando ele 96, foi de Adelaide. O último ano do Barrichello, 95, não, ele ganha 94 em Adelaide, em 95 ele ganha fácil o campeonato. Em 96 o Rubinho faz o último ano dele na Jordan. Fim de papo, encerrou. Valeu. Revisitando de hoje. Olha, se você gostou, você deixa o seu like. Se você não gostou, também deixa o seu like. Sim, exatamente. Porque é importante pra gente. Deixa também. E na próxima semana a gente vem com mais uma viagem. Eu não sei se a gente vai parar nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90, enfim. Mas aqui no Revisitando o Placar você sempre tem muita história, você sempre tem um futebol, você sempre tem cara saudosista. Tipo eu, Flavinho, Facincani, enfim. Mas eu acho que isso daí é valorizar a cultura do nosso esporte sempre. E a Placar, em todas as épocas, sempre fez muito bem isso daí. Tá bom? Um abraço a você, até a próxima semana e fique aqui na nossa programação com Opinião Placar, com Mundo Placar, com Fute das Minas e Redação Placar e tudo mais que tem aqui na Placar TV. Um abraço!